Olá pessoal, eu sou Sérgio Amorim dessa consultoria industrial. Estamos aqui para gravar o segundo vídeo sobre o assunto de balanceamento. Hoje nesse vídeo vamos ver tipo de balanceamento, né? É importante você dar uma olhada no vídeo número 1 para que você entenda o começo dessa história. Então, existe o balanceamento tradicional, né, que é aquele balanceamento onde foi criado para trabalhar com grandes volumes e poucos modelos, né? Esse é o balanceamento que nós vamos conversar agora. O balanceamento tradicional, no contexto de produção, é uma abordagem que a supervisão utiliza sua experiência e conhecimento para distribuir as tarefas e cargas de trabalho entre os operadores de equipamento. Essa prática é baseada em ajustes contínuos e observações empíricas, uma vez em vez de metodologia estruturada ou ferramentas analíticas avançadas. Então, esse balanceamento ele depende muito do conhecimento da supervisora, né? Então, aqui quando você vê várias supervisoras trabalhando numa fábrica, fazendo o mesmo modelo, você percebe bem a diferença de resultado. Quais são as características do balanceamento tradicional? Primeira delas, decisões baseadas na experiência. Então, o supervisor ele toma decisões baseadas na sua experiência. Ele avalia os tempos e capacidade de cada operador ou máquina para distribuir as tarefas, de forma a minimizar o gargalo. Então, a experiência vale muito, né? É muito importante para que ela consiga um resultado melhor. Flexibilidade imediata, a distribuição das tarefas é ajustada de forma dinâmica, reagindo às condições diárias, como a ausência de colaboradores, né, as faltas ou variação da demanda. Então, tem que haver uma flexibilidade imediata, né, da supervisão. Foco no curto prazo, visa resolver problemas ou otimizar a produção do dia a dia, sem necessidade de buscar soluções a longo prazo ou uma análise profunda. Então, é bem empírico o trabalho, é realmente um trabalho que depende muito da qualidade, do conhecimento, da experiência da supervisão. Dependência de habilidade individual. A qualidade do balanceamento depende diretamente da experiência e julgamento do supervisor. Então, mais uma vez, eu estou aqui na mão do supervisor para conseguir um excelente resultado. Limitações. Quais são as limitações do balanceamento tradicional? Pode haver falta de subjetividade, né? Pode haver falta de consistência ou padronização, já que o processo depende do julgamento humano. Então, não existe aquela análise da capacidade ali em detalhe. Dificuldade em lidar com as variações. Alterações significativas na demanda ou na operação podem ser difíceis de gerenciar, sem ferramentas adequadas. Então, mudanças de referência. Quando vai mudar a referência, ela normalmente perde eficiência, baixa eficiência. Então, mudança de modelos, né? Ela não consegue se ajustar rapidamente, né? Porque ela não tem a experiência daquele modelo. Aquele modelo é novo para ela. Possível desigualdade. O esforço para balancear a carga de trabalho pode não ser completamente uniforme, resultando em operadores sobrecarregados ou ociosos, né? Já que é feito empiricamente, ela vai acertar, como também vai errar muito. Falta de dados. Sem o uso de técnicas analíticas, decisões podem não considerar todas as variáveis críticas, como tempos de ciclos precisos ou capacidade reais. Então, ela é realmente ali no meio do processo, mexendo de acordo com o que vai acontecendo. Aplicado em cenários de ordem de produção extensas, grandes volumes, que geram carga de trabalho para uma semana ou mais, é um método em que os ajustes são feitos manualmente, com base na experiência dos supervisores e o método de tentativa e erro. Então, você vai iniciar um produto, que eu vou trabalhar uma semana, mais de uma semana, os primeiros dias ela vai errando ali, vai ajustando, do terceiro dia em diante ela já consegue dar uma eficiência de resultado melhor, porque ela já viu como é que tem que jogar.
Nesse caso, o objetivo é alinhar as tarefas e cargas ao longo do tempo, buscando melhorar a fluidez do fluxo de produção e a eficiência, mas sem o suporte de ferramentas analíticas ou de um sistema estruturado de planejamento operacional. Então, ou seja, ela vai tentando alinhar, buscando melhor fluidez do fluxo, né? No braço ali, no olho. Opa, enganchou aqui, eu divido o trabalho, não está chegando peça aqui. Né? Nesse caso aqui, a maioria mexe muito com operações independentes, né? Antecipa operações independentes para cobrir o furo. Como funciona o balanceamento tradicional em grandes ordens? A eficiência do dia é definida pela supervisão, identificando no processo os lotes que fecham a eficiência do dia, iniciando pelo final do processo em direção ao início do processo. Marca o lote que fecha a eficiência que deveria alcançar do dia. Então, manualmente, ela entra, chega de manhã, ela volta, faz o processo, investe no processo, vai contando os tempos, multiplicando pelos tempos das peças e vai calculando o resultado do dia, até encontrar quantos lotes ela fecha a eficiência do dia. Divisão inicial da carga. As ordens de produção são distribuídas inicialmente de forma aproximada, com base em uma cronometragem ou estimativa de tempo de ciclo de cada tarefa. Algumas empresas entregam para a supervisão o potencial de cada operador e cada operação. Então, existe também, assim como o balanceamento tradicional, existe o balanceamento que a engenharia de produção faz, onde ela faz o cálculo em função do tempo, de quanto aquele posto de trabalho pode fazer daquela operação. Isso é entregue à supervisão. Eu tenho observado que muitas delas nem olham para esse papel, elas recebem, dão uma olhada rápida e guardam, porque não faz muito sentido na cabeça de muitas delas quando vão aplicar aquilo ali. Então, tem que ter bem atenção nisso aí. No início do dia, todos são distribuídos para atender a necessidade das cargas, identificados por uma eficiência do dia. Acompanhamento e ajuste manual. Durante a execução da supervisão, a supervisão observa gargalos, atrasos e tempos ociosos e redistribui as tarefas conforme necessário. Então, é tudo visual em cima do que está acontecendo. O uso da tentativa e erro, testes são realizados ao longo do tempo para ajustar a sequência de operações e alocação dos recursos, com o objetivo de minimizar gargalos ou ociosidade. Revisão semanal ou periódica. Após cada ciclo de produção, semanal ou outro período, né, a supervisão analisa os resultados e faz novos ajustes para os períodos seguintes. Então, o acompanhamento é dessa forma, na maioria dos casos, né, eles analisam na semana como é que foi e projetam a semana seguinte. Normalmente esses planejamentos são feitos para toda a semana seguinte. Entrega a relação para a supervisão e ela vai colocando na produção à medida que ela vai percebendo que há necessidade, que há espaço. Características desse método. A base dele é empírica. Depende fortemente do conhecimento prático do supervisor sobre os tempos de ciclo, habilidade das operadoras e capacidade de máquina. Então, ou seja, depende do 1000% da capacidade técnica do supervisor. Interativo, o processo não é otimizado de forma estruturada, mas sim por partes incrementadas, baseado na observação e no aprendizado de erros anteriores. Então, o processo, na realidade, ela não consegue otimizar de forma estruturada, né, porque ela vai tentando ali, mas sim por ajustes incrementados. É lento para mudanças. Caso ocorram variações significativas da demanda ou mix de produtos, os ajustes podem demorar até encontrar o equilíbrio ideal. Como o processo se baseia muito na tentativa e erro, para ir ajustando, eu posso demorar muito ou pouco para encontrar o equilíbrio ideal. Né? Isso com grandes quantidades. Com pequenas quantidades, aí é que a coisa começa a pegar. Quais são as vantagens? Baixo custo inicial. Né? Para mim trabalhar dessa forma, não exige ferramentas avançadas, software ou investimentos significativos. Eu dependo só de ter uma boa supervisora. Flexibilidade a curto prazo, permite resposta rápida a situações imprevistas. Né? Valor da experiência, supervisores experientes podem criar soluções pragmáticas e eficazes para problemas imediatos.
Mas, como tudo tem as vantagens, tem também as suas desvantagens. Ineficiência. O método da tentativa e erro pode levar tempo para alcançar os resultados satisfatórios, resultando em desperdício durante o processo. Então, o método tentativa e erro, ele é um erro, pode levar muito tempo para ajustar. Né? Isso vai gerando ineficiência. Falta de previsibilidade. Não há uma estrutura clara que permita prever ou similar os impactos de decisões antes de implementá-las. Desigualdade na carga. É difícil garantir que todos os operadores ou recursos tenham uma carga equilibrada, sem análises detalhadas. Dificuldade com variações, ordem de produção com pequenas quantidades, amplificam os problemas de balanceamento, já que pequenos desequilíbrios iniciais se tornam mais significativos ao longo do tempo. Como há muita mudança, não dá tempo nem ajustar, já vem outro produto. Né? Então, com isso, muitas empresas jogam a eficiência lá para baixo. Né? Algumas conseguem chegar em 60%, muito poucos em 65%, porque elas vêm de uma cultura, como eu já expliquei no vídeo anterior, de grandes quantidades com poucos modelos. Então, na hora que incrementa isso aí com ordem de produções pequenas, com pequenas quantidades, né, e todos esses problemas, eles se amplificam. Eles vêm à tona você vai perceber no resultado. Ordem de produção com pequenas quantidades, muita troca de modelos e setup. Então, existe uma dificuldade até da manutenção, né, de fazer esse setup rápido. Não existe um planejamento de setup, não existe um método de regulagem da máquina estabelecido para cada tipo de tecido. Então, o mecânico também muitas vezes trabalha na tentativa e erro, vai lá na máquina, ajusta, mexe, tenta de novo, não deu, até que encontra. Só que às vezes quando encontra a solução, a produção é pequena, já passou, já vai entrar outro tecido, outro modelo. Quais são as alternativas ou complementos? Embora o balanceamento tradicional possa ser útil, ele pode ser contemplado por métodos mais sistemizados. Sistemizado como? Qual deles? Nivelamento da produção, o rejunca. Permite ajustar as ordens de produção com uma cadência mais uniforme, mesmo com grandes volumes. Análise do touch time, né, para definir o ritmo ideal de produção, para atender a demanda de clientes, facilitando a distribuição das tarefas. Então, essa análise você tem que fazer um estudo de balanceamento, onde você vai analisar o número de operadoras, o número de máquinas, o número de polivadeiras polivalente e etc. Software de planejamento. Né? Você tem os APS, né, os ERP, automatizam o balanceamento, reduz o tempo de erros e os erros associados ao ajuste manual. Em suma, o balanceamento tradicional funciona como uma boa solução inicial ou paliativa em situações de grandes ordens de produção, mas pode ser otimizado com práticas e ferramentas que ofereçam mais precisão e agilidade. Essa é a consultoria industrial, realiza um trabalho de consultoria na área industrial diferenciado no mercado, há mais de 20 anos no mercado, contribui já para mais de 100 empresas, mais de uma centena de empresas, implementando ferramentas dentro da filosofia Lean, identificando, reduzindo desperdício, com também a gestão que respeita as pessoas. Marque uma visita para conhecer melhor nossa capacidade técnica, apresentaremos uma proposta para realizar esse trabalho e outros que você necessite na área industrial. Aqui tem nosso telefone, o meu telefone, o da máquina Malta. Aqui também você vai conseguir mais informações nossas no Instagram, no site, como também no canal do YouTube. Né? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Assista esse vídeo mais uma vez, dá um like lá no nosso canal, divulgue esse vídeo com mais pessoas. Né? Vamos dividir e compartilhar esse conhecimento. Até o próximo vídeo.